Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado e neste canal falo de muitas questões relacionadas com processos de nacionalidade, questões relacionadas com imigração, direitos em Portugal, etc. E o assunto que hoje me traz cá está relacionado com a carteira de habilitação, como se diz no Brasil. Em Portugal diz-se carta de condução e no Brasil carteira de habilitação. E as pessoas que vêm morar para Portugal querem saber se podem cá conduzir os seus veículos, dirigir, como se diz no Brasil. Em Portugal diz-se, é bom neste canal, aprende-se também um pouco da linguagem de português de Portugal e de português do Brasil. E, portanto, no Brasil diz-se dirigir, em Portugal diz-se conduzir. E estas pessoas que me contactam, muitas delas querem saber se podem conduzir em Portugal com a sua carteira de habilitação brasileira ou se têm que a trocar por uma carteira de habilitação portuguesa. E notem que eu vou falar neste vídeo hoje, neste canal, vou conversar convosco acerca desta troca da carteira de condução e da possibilidade de dirigir em Portugal, mas refiro-me essencialmente aos cidadãos brasileiros. No que diz respeito então a este assunto, os cidadãos brasileiros podem sim conduzir com a carteira de habilitação brasileira, com a carta de condução brasileira, se cumprirem determinados requisitos cumulativos. Por um lado, a carteira de condução tem de estar válida e não basta estar válida, tem que ter sido emitida há menos de 15 anos. Quer isto dizer que, se tiver sido emitida, por exemplo, há 20 anos, terá que ser renovada no Brasil para que possa ser usada em Portugal e para que tenha sido naturalmente emitida há menos de 15 anos. E este requisito é um requisito importante. Por outro lado, temos que atentar na idade mínima para poder conduzir um veículo em Portugal, sendo certo que existe mais que uma categoria. Existe, por exemplo, a categoria dos veículos ligeiros e a categoria dos veículos pesados. A idade mínima para poder conduzir em Portugal um veículo ligeiro é 18 anos. Já um veículo pesado é de 21 anos e, portanto, eu não sei exatamente como é que é no Brasil, mas se porventura no Brasil suponhamos que a idade mínima para poder conduzir um veículo pesado se fosse 20 anos, em Portugal são 21 anos. Portanto, ainda que vocês tivessem no Brasil uma carteira de condução que vos permitisse conduzir um veículo pesado e tivessem apenas 20 anos, em Portugal não o poderiam fazer. Além disso, a pessoa interessada tem de ter menos de 60 anos. A lei impõe aqui também um requisito para que possam usar a vossa carteira de habilitação brasileira. Não quer dizer que quem tem mais de 60 anos não possa trocar a carteira de habilitação brasileira pela portuguesa e não quer isto dizer que não possa conduzir em Portugal. Pode conduzir em Portugal, mas para que possa usar única e exclusivamente a carteira de habilitação brasileira tem de ter uma idade inferior a 60 anos. Por último, para que possam usar a vossa carteira de habilitação brasileira, esta não pode estar apreendida, cassada, caducada, suspensa, o que quer que seja, isto em Portugal ou no Brasil. A carteira de habilitação tem de estar válida e tem que estar naturalmente na vossa posse. Para finalizar, quanto à carteira de habilitação brasileira, notem que vocês podem usá-la em Portugal, cumprindo estes requisitos, mas é para ser usada a carteira de habilitação brasileira no caso de residirem em Portugal e para que possam cá conduzir única e exclusivamente. Esta carteira de habilitação brasileira, no caso de vocês residirem em Portugal, não vos permite dirigir noutros países. Uma coisa é como turistas, nós não estamos a falar de pessoas que estão cá a título de turismo. Turismo é uma coisa distinta. Quem reside cá em Portugal pode conduzir com a carteira de habilitação brasileira, mas eu refiro-me a Portugal, não estou a falar de outros países da União Europeia. E quem pretender então trocar a carteira de habilitação brasileira pela portuguesa pode fazê-lo? Há muitas questões relacionadas com isto e várias dúvidas. Sim, as pessoas brasileiras, os cidadãos brasileiros, podem trocar a carteira de habilitação brasileira pela portuguesa. E uma das dúvidas que surge relativamente a este assunto é se as pessoas terão que realizar um exame teórico e um exame prático. Não, a troca da carteira de habilitação brasileira pela portuguesa não exige a realização de nenhum exame, seja este exame teórico ou seja este exame prático. O que exige, sim, é uma avaliação médica. Isto para que seja verificada a vossa aptidão física, mental ou psicológica. A lei exige então uma avaliação médica. Além disto, a carteira de condução
tem que estar válida também, para que possam trocar a carteira de habilitação brasileira pela portuguesa. Naturalmente, a carteira de habilitação brasileira tem que estar válida. Além disso, terão que apresentar um formulário, terão que preencher um formulário no IMT. O IMT é o Instituto de Mobilidade e Transportes, onde apresentarão o vosso título de residência válido. Ou seja, esta troca da carteira de condução exige que a pessoa tenha efetivamente residência em Portugal. Notem o seguinte, são muitas as pessoas que me perguntam, muitas delas até têm nacionalidade portuguesa, e perguntam-me se, tendo uma carteira de habilitação brasileira, se podem trocá-la pela portuguesa e se podem residir e dirigir, conduzir nos outros países da União Europeia. Ora, o que eu hoje estou aqui a conversar convosco é a possibilidade de vocês dirigirem, conduzirem em Portugal. Esta troca da carteira de condução brasileira pela portuguesa apenas é possível se residirem em Portugal. Vocês não podem residir noutro país da União Europeia e vir a Portugal trocar a carteira de habilitação, trocar a carta de condução. Não podem fazê-lo. Não. Vocês apenas podem trocar a carta de condução brasileira pela portuguesa se residirem em Portugal. Naturalmente que, se tiverem uma carteira de condução portuguesa e residirem em Portugal, isto permite-vos conduzir nos outros países da União Europeia. O que a lei não vos permite é, como disse, residir noutros países, não é? E virem cá a Portugal trocar a carteira de habilitação brasileira pela portuguesa. Isso é que não. Naturalmente que terão que a trocar no país onde residem. A lei exige também um certificado de autenticidade do título de condução, emitido pelo órgão que emitiu a carteira de condução ou pelo serviço consular. É mais uma exigência da lei portuguesa para que possam trocar a carteira de condução brasileira pela portuguesa. Era isto que eu hoje tinha para vos dizer. Se gostaram do vídeo, partilhem-no com os vossos amigos para que estas informações que eu deixo aqui de forma gratuita possam chegar a um grande número de pessoas e para que o canal, no fundo, possa continuar a crescer e eu continuo aqui a gravar tantos vídeos, como disse, com tantas informações. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso gosto e inscrevam-se também no canal. Muito obrigado a todos e até ao próximo vídeo.